Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Tudo bem? Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou aqui falando pela Associação Teológica Cason. Maravilha? Graças a Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre falando de escatologia bíblica. Tá ok? Fizemos 4 vídeos anteriores aí. E vamos agora para o quinto vídeo. Então, no primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre os, os métodos de interpretação do Apocalipse, né, da escatologia, método alegórico, literal. Falamos de algumas escolas de interpretação, os idealistas, preteristas, historicistas, futuristas. Falamos também o que essas escolas pensam a respeito do milênio. Então temos ali os amilenistas, temos os pré-milenistas e os pós-milenistas. Também falamos e explicamos também o que significa pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, meso ou mid-tribulacionismo. Isso tudo no primeiro vídeo nosso. E falamos também sobre a situação dos mortos, onde os mortos estão. Então, escatologia número 1, aí explica isso que eu acabei de falar para vocês. Aí o vídeo número 2, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, como que é isso, né? Se é antes, se é durante, se é depois. Explicamos os acontecimentos que estarão ocorrendo durante a tribulação. Fizemos outro vídeo também falando ainda um pouco do arrebatamento, da tribulação, do anticristo. Falamos várias coisas no sentido escatológico, né? Nos 3 primeiros vídeos. No vídeo anterior, né, nós falamos sobre Daniel, o livro de Daniel, fizemos um paralelo entre Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, falamos ali da estátua do sonho de Nabucodonosor e da visão de Daniel também no capítulo 7, mostrando os reinos do mundo e mostrando também em que momento nós estamos vivendo hoje. Muito sério, achei muito sério. Nós estamos no final dos tempos, vivendo ali já os reinos dos dedos da estátua de Daniel capítulo 2, vivendo já o, os 10 reis ali praticamente já, o último animal, né, do Daniel capítulo 7 já, os 10 chifres lá, estamos ali por perto ali. E o chifre pequeno que vai surgir, que nós mostramos ali que ele é o anticristo. Então isso em Daniel no capítulo 7. Esses vídeos estão aí para você ver com tranquilidade, com calma. São vídeos um pouco extensos, de 2 horas. Então às vezes tem que estar bem tranquilo para poder ver, ouvir, rever, né? Então eu quero deixar bem claro, né? Não estou querendo que você concorde com tudo que eu estou dizendo, porque existem várias linhas de pensamento, de interpretação do Apocalipse. Nós respeitamos todas as linhas, com certeza, cada um tem suas argumentações aí, mas nós, assim, cada um analisei, eu acho que é. Então, eu também analisei também, vi as outras, respeito, e quero dizer para você que nós somos. A linha nossa nós somos futuristas simples, né? E acreditamos, acreditamos num pré-tribulacionismo, tá? Acreditamos que a igreja não passa pela tribulação e acreditamos no milênio literal. Somos pré-milenistas também, tá ok? Eu sei que tem pós-milenista, tribulacionista, pós-tribulacionista, maravilha. Respeito você, meu queridão. Vamos lá. O importante é estarmos juntos, firmes, numa única fé, com Cristo. Maravilha. Seguindo a Jesus, ganhando almas para o reino. Né? Maravilha. Estamos aí para aprender. Estou aqui também para aprender. Tem muito que aprender também. Mas um pouquinho que a gente aprendeu, a gente está tentando passar da melhor maneira possível. Tá ok? Então vamos lá, gente.
devemos amar uns aos outros, né? Respeitar, amar, honrar a Deus, seguir os passos do Senhor, saber ter a própria opinião no sentido de também respeitar a opinião dos outros, né, meu querido? Então, maravilha aí. Respeito você, entendo também se você não concorda. Mas aqui está o nosso ponto, nosso parecer. Se você quiser sondar, dá uma olhada aí, ver o que é, como que a gente pensa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Como que funciona isso? O que é isso? Né? Então lembrar que Daniel, ele foi um dos que foram levados de Jerusalém, né, de Judá, para Babilônia. Talvez num primeiro momento, né, porque Nabucodonosor cercou Jerusalém, pelo menos Judá ali, pelo menos 3 vezes, sitiou, e levou em 3 momentos, em 3 levas. No ano 606 a.C., depois no ano 597, depois no ano 586. Então, no ano 606 aproximadamente, né, Nabucodonosor fez uma primeira investida ali em Jerusalém, em Judá, e levou alguns cativos para lá. Levou também, né, num segundo momento e num terceiro momento. E dentre os cativos que foram levados, Daniel também foi Daniel, Ezequiel, foram outros também. E Daniel, então, está na Babilônia ali, tem um capítulo 1 lá, que ele é moço, ele propôs no coração não se contaminar com seus colegas lá, ficaram firmes, e Deus deu graça para ele diante do rei. E ele foi crescendo ali, né? Porque a profecia de Jeremias, no capítulo 25 principalmente, deixa bem claro, e uma carta que Jeremias envia aos exilados, no capítulo 29, diz que eles iam ficar exilados durante 70 anos. E depois de 70 anos, Deus ia começar a trazê-los de volta para Jerusalém. Então Daniel e outros, né, estão exilados, estão no cativeiro em Babilônia. Daniel está no palácio, Daniel está ali junto com seus colegas, servindo ao rei. No capítulo 2 ali tem um sonho de Nabucodonosor, da estátua, né, que ele revela o sonho do rei e interpreta o sonho do rei. Temos aí o capítulo 3, depois tem, né, capítulo 4, 5. O capítulo 5 não está em ordem cronológica, você vai observar lá, que ele já fala a história do outro rei de Babilônia, Belsassar. Mas no capítulo 6 também, né, capítulo 7 tem a visão de Daniel com relação aos animais. No capítulo 9, que é o nosso foco hoje, no capítulo 9, Daniel, ele entende pelos livros de que falou o profeta Jeremias, de que o tempo em que eles deveriam ficar em Babilônia seria de 70 anos. Então, já fazia 70 anos que eles estavam na Babilônia, ali longe de sua terra natal. E Daniel entendeu isso porque ele pegou os rolos do profeta Jeremias e ele olhou e falou: nossa, Jeremias profetizou e disse que nós estaríamos aqui 70 anos, já faz 70 anos. Então, em Daniel, no capítulo 9, no início ali, você vai observar que Daniel, então, vai começar a orar e buscar em Deus o cumprimento daquela promessa, porque já fazia 70 anos que eles estavam ali, e ele vai querer, então, que aquela promessa se cumpra e que eles possam voltar para Jerusalém, para retornar, reconstruir a cidade, etc, etc, porque a cidade foi destruída, o templo e tal. Então, olha bem para você ver, Daniel no capítulo 9, no início. Vamos lá. Abre comigo aí em Daniel, no capítulo 9. Nós vamos observar. O que nós vamos observar? Olha aí, ó. Daniel 9. No ano primeiro de Dário, ou Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Quer dizer, os Medos e Persas venceram Babilônia e assumiram o comando mundial nesse momento aqui. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações
de Jerusalém era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo esse mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade e de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e a sua súplica, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando, rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações.
e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então você observa nesse capítulo 9 que Daniel começa orando e ele então entende pelos livros de que o profeta Jeremias, que nessa época já estava morto, já tinha morrido, que Jeremias era bem mais velho. E ali Daniel, olhando nos rolos, percebeu que Jeremias havia dito que eles ficariam ali em Babilônia, exilados durante 70 anos, e depois de 70 anos, Deus ia permitir que eles voltassem para a terra natal deles de novo, no caso, Jerusalém, Judá, etc. E Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, o templo, foi tudo assolado. Então o que acontece? E Jeremias lá atrás já havia profetizado que eles iam ficar 70 anos. Então quando Daniel entendeu que eles iam ficar 70 anos, Daniel vai orar. Com choro, com jejum, buscar a Deus, pedir perdão pelos seus pais, por tudo que eles fizeram. E vai orar ao Senhor, né? Clamar a Deus, né? Por misericórdia. Né? Falar que Deus é maravilhoso, poderoso, que a culpa é deles mesmos, dos pais dele também. Né? Ele se coloca ali orando ao Senhor. E quando ele está orando, então, o anjo Gabriel vem e vai trazer uma palavra para ele. O anjo Gabriel vai falar para ele: Daniel, eu vim para trazer uma palavra para você. Escuta bem agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão, expiar o pecado, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. E olha o que mais ainda? Olha quanta coisa lá. Olha aí, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual povo que é? Primeira coisa, qual povo que é? O povo de Israel. Né? É o povo de Israel que é o povo dele. Se você olhar aqui, se você olhar aqui, estando eu ainda falando e orando e confessando o pecado, e o pecado do meu povo Israel. Então, 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre a santa cidade, que é Jerusalém, no caso aqui, né? Olha bem, o que vai acontecer depois das 70 semanas? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça e selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então isso é muito importante, ó. Depois de 70 anos vai cessar a transgressão, 70 semanas vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então você observou o que ele está dizendo? Depois das 70 semanas, vai cessar a transgressão, expiar o pecado, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo Lugar. Quer dizer, ele está falando, vai acabar essa situação aqui na terra e Deus vai trazer o reino dele, vai ser justiça eterna, vai ser tudo diferente, o pecado está expiado, não tem mais transgressão, acabou. Então ele está falando que depois das 70 semanas, isso vai acontecer com Israel, né? E você vai observar aqui o contexto de outras nações, o que isso afetará as outras nações. Agora, você tem que entender, primeira coisa aqui, outra coisa também que nós temos que entender, é que ele fala assim, 7 semanas, ele fala assim, desde a saída da ordem. Como que vai contar essas 70 semanas? Ele fala, desde a saída da ordem para edificar e construir Jerusalém. Olha você vê. Olha aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, com letra maiúscula, até ao Messias. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, outra coisa que eu quero falar para você, não é semanas de dias,
São semanas de anos. Então, uma semana não é 7 dias, aqui nesse caso. São 7 anos. Isso é um termo apropriado no hebraico. Né? Então, se nós olharmos, por exemplo, em Levítico, no capítulo 25, lá atrás, quando eles iam, quando Deus estabeleceu o ano do jubileu, que é uma outra história, que Deus falou assim, ó, o ano do jubileu vai passar, vai ser, como que vai ser o ano do jubileu? Vai passar 49, 7 semanas, vão se passar 7 semanas de anos, 7 semanas de anos. Então vai passar 49 anos. E no 50º ano vai ser o ano do jubileu, em que os escravos serão livres, as dívidas serão perdoadas, e etc, etc. Então vou só mostrar para você lá o termo, né? O termo, semana de anos. Porque nós, na nossa cultura, estamos acostumados assim, ó. É 3 semanas. Então a gente está pensando, semana de dias são 21 dias. 4 semanas, 28 dias. Mas aqui não é semanas de dias, são semanas de anos. Olha para você ver Levítico. Se nós olharmos lá em Levítico, capítulo 25, nós vamos ver no verso 8, está escrito: o ano do jubileu, né? Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Tá vendo? Então são semanas de anos. Para você ver que o que Deus está falando para Daniel é o seguinte, ó, Daniel, o que Gabriel, o anjo Gabriel está falando para Daniel é que vai sobre Israel, estão determinadas 70 semanas. No final das 70 semanas, vai acabar o pecado, acabar a transgressão, vai terminar as profecias e Deus vai trazer justiça eterna. Então você vê os itens, são 6 itens mais ou menos. O que Deus está mostrando para Daniel aqui? Algo muito mais profundo. Daniel estava preocupado em voltar com o povo para Jerusalém, né? E retomar a sua vida normal lá, que o povo retornasse. Apesar que Daniel estava muito velho já, né? Estava lá com mais de 80 e tantos anos, provavelmente. Mas Daniel está reivindicando então que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade, etc, etc. Mas Deus, por meio do anjo Gabriel, vai trazer uma revelação muito mais profunda para ele. Muito mais profunda. Que quando então for dada a ordem para restaurar Jerusalém, construir a cidade, a partir daquele ano, daquele momento que for dada esta ordem, vão se passar 70 semanas. Mas só que ele divide as semanas. Ele fala assim, ó, vão passar 7 semanas e 62 semanas. Até o Messias, até o ungido. Por que ele faz isso? Porque na verdade você vai ver 7 semanas, são 49 anos, durante esse período que a cidade vai ser reconstruída. A cidade de Jerusalém vai ser reconstruída. Então você vai ver, a hora que eu continuar lendo aqui, você vai prestar atenção. Por isso que ele faz essa divisão. 7 semanas e 62 semanas. Até o ungido. Quer dizer, até o Messias. Então vão se passar 69 semanas até chegar o Messias. Quer dizer, o Salvador de Israel. É o Messias tão esperado por Israel. Vamos olhar para você ver lá na Bíblia. Então nós temos aí, ó, vamos lá, no livro de Daniel. Opa, voltar um pouco. Livro de Daniel. Olha aí. Daniel, capítulo 9.
Vamos de novo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, depois das 69 semanas, né, porque são 7 semanas e 62, nessa ordem. Então, depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, quer dizer, será morto. O Messias vai morrer o Messias. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele, ele aqui, ó, é esse príncipe aqui, né? Que aqui no caso ele está querendo dizer que é o anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana que é a última semana, a 70ª semana. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos lá de novo. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui, ó? 7 semanas mais 62 semanas. Desde a ordem, você vai começar a contar desde a ordem, desde o ano em que for dada a ordem para restaurar e edificar a cidade. Vai passar 7 semanas e 62 semanas. Então vai passar 69 semanas. Vão se passar. Até o Messias, até o ungido. O ungido vai ser cortado, vai ser morto. E depois, então, ele dá uma parada. Ele fala assim, ó, e até ao fim haverá assolações e guerras. Estão determinadas assolações e guerras. Então ele fala 7 semanas, 62, até o Messias, e ele dá um pause. Ele para. E ele fala, e até o fim estão determinadas assolações, guerras. Aí fala assim, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, que é a última semana que está faltando. Entendeu? Só que na metade da semana, esse que firmou a aliança vai quebrar essa aliança. E vai vir toda uma desgraça sobre ele, sobre esse que quebrou a aliança. E depois que terminar essa semana, essa última semana então, aí vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, selar a visão, trazer a justiça eterna, ungir o Santíssimo. Tá entendendo? Só depois da última semana que vai atingir o alvo, o objetivo. Cessar a transgressão, expiar os pecados, trazer a justiça eterna, selar a visão, ungir o Santíssimo. Só depois da 70ª semana que isso vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que... Como que eu vou descobrir e mostrar os acontecimentos e como que se deu, como que começa a contar essas semanas, literalmente, na nossa história? A primeira coisa que ele falou, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, o Daniel mesmo não vai ver nada disso. O Daniel não vai ver isso acontecer. Então, não vamos confundir com o retorno para a cidade de Jerusalém, que foi logo após aí. Porque o rei Ciro, rei da Pérsia, naquele momento, porque os persas dominaram Babilônia, e Daniel agora eles estavam cativos na Babilônia, mas sob o domínio dos medos e dos persas. Porque os medos e persas venceram Babilônia e dominaram o mundo naquele momento.
onde Daniel está ali agora. Aquela época ali, nesse momento que Daniel está trazendo essa palavra. Então, dias depois ali, Ciro, rei da Pérsia, vai dar ordem para o povo, para os judeus voltarem para Jerusalém, para reconstruir o templo. Isso está escrito no livro de Esdras, no capítulo 1. Deus despertou Ciro, rei da Pérsia, e Ciro, então, deu ordem para aqueles que quisessem voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Deixar isso bem claro. Só que, anos depois, muitos anos depois, Daniel já até tinha morrido. No ano 458, porque quando Daniel está trazendo essa profecia aqui, é em torno do ano 538, 537, 536, aliás, em torno desse ano, 536 a.C. Já se passaram 70 anos que eles estavam em Babilônia. Então ele está reivindicando o cumprimento da promessa. Então vai ter um primeiro retorno com Zorobabel. O líder Zorobabel vai levar muitos judeus de volta para Jerusalém para reconstruir o templo e começar por esse caminho então. Então temos esse primeiro retorno no ano 536 com Zorobabel. Anos depois, no ano 458 a.C., vai ter um segundo grupo que vai voltar para Jerusalém, que é Esdras, com um grupo para poder restabelecer o culto em Jerusalém. E depois, no ano 444, 445 a.C., vai então ser dada a ordem pelo rei Artaxerxes para Neemias voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então é aí que a gente tem que pegar o início da contagem das 70 semanas. A data em que foi dada a ordem para reedificar e reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso está lá em Neemias, no capítulo 2, olha para você ver. Isso está em, vamos ver aqui, acompanha comigo, Neemias, no capítulo 2 de Neemias. Versículo 1 de Neemias, capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então tá vendo? Aqui então vai iniciar a contagem das 70 semanas. Esse momento aqui de Neemias com o rei Artaxerxes é no ano 445, 444 antes de Cristo. É aqui que nós começamos a contar as 70 semanas. Como é que vai ser contada? Vai ser contada 7 semanas, porque ele vai levar em torno de 49 anos para reconstruir as praças, a cidade e tal e tal. Tá entendendo? Depois vai passar mais 62 semanas até o ungido, o Messias. Então nós vamos fazer essa contagem agora.
7 semanas e 62 semanas. O que são, na verdade, 7 semanas e 62 semanas? São 69 semanas. São 69 semanas. Mas não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, 69 vezes 7, que é a quantidade de anos, né, de dias da semana e de anos de uma semana, 69 vezes 7 dá 483 anos. Então, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, até o Messias, vão se passar 483 anos. Depois desses 483 anos, o ungido, o Messias, vai ser cortado, vai morrer. Aí ele fala assim, ó, e o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então você há de convir comigo que, presta bem atenção, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Olha aí. A cidade, quando Daniel está tendo essa visão, está tendo essa palavra do anjo Gabriel, a cidade lá em Jerusalém está destruída. O templo está destruído. Quando Daniel está tendo essa palavra de profecia, no capítulo 9, ele está querendo que Deus permita que o povo volte para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Agora, o anjo está falando para ele que quando passar 483 anos, o Messias vai morrer, vai ser cortado, e o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Mas, peraí, mas a cidade está destruída já. Então, mas é que quando a ordem vai ser dada para Neemias para reconstruir, a cidade vai ser reconstruída. Então você vê que não é 490 dias, né? Em 490 dias não se constrói, não se reconstrói uma cidade, um templo, não tem como. Então, por aí também você, inteligente, já viu que é 490 anos mesmo, que é semanas de anos. Então, desde a ordem para reconstruir a cidade, começou em 444, 445. Até Jesus, no caso, nós sabemos hoje, né, o cristão sabe que o ungido é Jesus, mas Daniel não tinha nem noção, nem sabia disso. Mas Deus estava trazendo uma palavra profética para as gerações futuras. Claro, para fortalecer o Daniel e que essa palavra ficasse para outros poder analisar e ficar aguardando o Messias. E é o que acontece, eles vão ficar esperando o Messias. Então vai passar 483 anos. Então o Messias vem e depois então o príncipe do povo que há de vir vai destruir a cidade de novo. Vai destruir a cidade de novo. E isso então vai acontecer mesmo no ano 70 depois de Cristo. Tá? Aí ele fala assim, ó, você percebeu que nós estamos aqui com 69 semanas? Tá faltando uma ainda. Então, ele fala, 69 semanas vão se passar, o ungido vai ser cortado, o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o templo vai destruir. Quer dizer, ó, depois das 69 semanas tem um intervalo de tempo, porque o ungido é cortado. Aí vai haver uma destruição da cidade de novo. Se Jesus morreu no ano 32, 33, né, depois de Cristo, terminou então as 69 semanas, aí ele fala, o príncipe de um povo que há de vir vai destruir a cidade. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então você vê que da morte de Jesus até o ano 70, quantos anos não se passaram? Se Jesus morreu no ano 32, 33, até o ano 70, passaram-se 30 e tantos anos. O que está acontecendo aqui? Cadê a última semana? Cadê a última semana? Aí está escrito assim, ó, e até o fim vai ter guerras e assolações. Quer dizer, quando Jesus vem, não terminou ainda, não atingiu os objetivos pelos quais o anjo disse para Daniel, que era expiar o pecado, né, trazer a justiça eterna. É claro que Jesus veio para expiar o pecado, mas literalmente ali, para o povo de Israel, não aconteceu isso. Porque 70 semanas estão determinadas sobre Israel. O próprio Israel, os judeus, não reconheceram Jesus como Messias.
Então Jesus, para eles, não fez sentido. Então a expiação dos pecados deles, na prática, não aconteceu. Mas Jesus veio para isso. Jesus veio para isso. Então, depois da morte de Jesus, vai vir então a destruição da cidade, que aconteceu no ano 70. E até o fim haverá guerras e assolações. Aí está escrito assim, ó, e ele fará aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe daquele povo. Na verdade, agora está se referindo ao príncipe das trevas. Lembra que Jesus falou, quando Jesus estava na terra, ele falou uma certa ocasião para os discípulos, no Evangelho de João, ele disse assim, aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então, esse príncipe desse mundo vai fazer aliança com muitos por uma semana. Olha bem, essa uma semana é a última semana que está faltando. E essa última semana não acontece imediatamente após a 69ª. Não acontece. Por quê? Porque depois da 69ª semana tem a destruição da cidade, a destruição do templo, e até o fim haverá guerras e assolações. Então você vê que essa última semana se desprendeu aqui do imediatismo após a 69, porque normalmente a gente fala 69 e 70, mas tem um intervalo aqui, parece que está acontecendo outras coisas aqui, e essa última semana vai acontecer mais lá na frente, onde o príncipe do mundo vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana vai quebrar a aliança. Na verdade, esse príncipe vai fazer aliança com Israel também por uma semana. Então vai entrar a última semana de Daniel, que Daniel está falando aqui, a 70ª semana, que está determinada sobre Israel. E esse príncipe vai quebrar a sua aliança no meio da semana. Mas quando terminar essa semana, quando terminar essa última semana, vai então haver a justiça eterna, vai expiar a iniquidade, vai selar a visão, vai ungir o Santíssimo. O que vai acontecer então na última semana, no final da última semana, que nós acreditamos? É a segunda vinda visível de Cristo, onde todo olho o verá. Lá então, no final da última semana, e onde depois então o Senhor vai prender a besta, o falso profeta, vai prender a besta e o falso profeta, lançar no lago de fogo, vai prender o diabo por 1000 anos e vai trazer o reino dele na terra por 1000 anos. Tá vendo? Vai trazer a justiça eterna. Então, depois da 70ª semana, porque Israel então vai se converter na 70ª semana, na segunda vinda visível de Cristo, vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador no final da 70ª semana, na segunda vinda visível, e Jesus vai trazer a justiça eterna, selar a visão, expiar os pecados, etc, etc. Entendeu, meu querido? Maravilha? Deu para entender aí? Não deu ainda? Vamos agora então para o nosso quadro aqui, para você entender de uma outra forma agora, mostrando no papel aqui, tá? Vamos lá. Mas, aliás, eu vou ler a apostila também, vou fazer uma leitura aqui na apostila, para pra gente ir com calma agora, e depois eu vou mostrar o quadro novamente, tá? E explicar novamente. O que são as 70 semanas? A profecia 70 semanas é uma das mais significativas e detalhadas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Encontra-se em Daniel 9. O capítulo começa com Daniel orando por Israel, reconhecendo os pecados da nação contra Deus e pedindo a Deus por misericórdia. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel apareceu a ele e lhe deu uma visão do futuro. Uma visão do futuro de Israel. Ó, visão do futuro de Israel. A divisão das 70 semanas. No versículo 24, o anjo Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quase todos os comentaristas concordam que as 70 semanas devem ser entendidas como 70 semanas de anos, ou seja, um período de 490 anos. Esses versículos fornecem uma espécie de relógio que dá uma ideia de quando o Messias viria e alguns dos eventos que acompanhariam seu aparecimento. A profecia continua a dividir os 490 anos em 3 unidades menores, uma de
49 anos, uma de 434 e uma de 7 anos. A semana final de 7 anos é dividida pela metade. O versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, tá? Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são 49 anos, enquanto que 62 semanas são outros 434 anos. Então, 49 anos mais 434 anos é igual a 483 anos. A profecia contém uma declaração sobre o propósito de Deus em causar esses eventos a acontecer. Esse propósito pode ser dividido em 6 pontos. O versículo 24 explica. Número 1, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Observe que esses resultados dizem respeito à erradicação total do pecado e ao estabelecimento da justiça. A profecia das 70 semanas resume o que acontece antes que Jesus estabeleça o seu reino milenar. De especial nota é o terceiro na lista de resultados, expiar a iniquidade. Jesus realizou a expiação pelo pecado por sua morte na cruz. O cumprimento das 70 semanas. Cumprimento das 70 semanas. O anjo Gabriel disse que o relógio profético começaria no momento em que o decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Desde a data desse decreto até a época do Messias, haveria 483 anos. A história nos diz que o mandamento de restaurar e reconstruir Jerusalém foi dado pelo rei Artaxerxes, da Pérsia, no ano 445 a.C., Neemias capítulo 2, do verso 1 a 8. A primeira unidade de 49 anos, 7 semanas, cobre o tempo que levou para reconstruir Jerusalém. Praças, as ruas e etc. se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 25. Esta reconstrução é narrada no livro de Neemias. Usando o costume judaico de um ano de 360 dias, 483 anos depois de 445, nos coloca no ano 30-32 depois de Cristo, o que coincidiria com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A profecia em Daniel 9 especifica que após a conclusão dos 483 anos, será morto o ungido. Versículo 26. Isto foi cumprido quando Jesus foi crucificado. Daniel 9, 26 continua com a previsão de que, depois que o Messias for morto, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isto foi cumprido com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A semana final dos 70 anos. Das 70 semanas, 69 foram já... deixa eu fechar aqui, está sobrando. 69 já foram historicamente cumpridas. Isto deixa mais 7 ainda a ser cumprido. 7 anos, no caso, né? A maioria dos estudiosos acredita que agora estamos vivendo um enorme intervalo entre as 69 e a 70, entre a 69ª e a 70ª. Há um intervalo entre as duas. O relógio profético foi pausado, por assim dizer. Afinal, semana de Daniel é o que normalmente chamamos do período de tribulação. Quer dizer que a última semana, né? A última, né, semana de Daniel é o que normalmente chamamos de período de tribulação. A profecia de Daniel revela algumas das ações do anticristo, o príncipe que há de vir. O versículo 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. No entanto, na metade da semana, sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição no templo. Jesus advertiu sobre esse evento em Mateus 24,15. Depois que o anticristo quebrar a aliança com Israel, um tempo de grande tribulação começa em Mateus 24, verso 21. Daniel também prevê que o anticristo enfrentará o julgamento. Ele só governa até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aí, mais uma vez,
né? A contagem começa a partir da, de Neemias, no capítulo 2, verso 1 a 8, quando Neemias pede para o rei Artaxerxes para reconstruir a cidade, no ano 444, 445. Vai começar a contar 7 semanas e 62 semanas, para cumprir essa profecia das 70 semanas aqui do Gabriel trouxe para Daniel. Então, ao passar 483 anos, se a gente contar nos termos, né, do calendário judaico, a gente chega no ano 31, 32, realmente, quando Cristo estava entrando em Jerusalém para morrer. Mas se você contar no nosso calendário, a gente vai lá no ano 38. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que nós precisamos fazer. Porque o ano nosso tem 365 dias. E o ano dos judeus tem 360 dias. Então, por isso que nós precisamos fazer um acerto aqui para cair certinho. Você vai entender já já. E quando termina, então, as 69 semanas, o ungido, o Messias, é cortado. E vai ter, então, um intervalo de tempo. Que esse intervalo de tempo, a gente observa que depois de Cristo, Deus institui a igreja. Né? Porque até aqui Jesus, a vinda de Cristo, se você olhar no Antigo Testamento, Deus trabalhou de forma direta como Israel. E por meio de Israel, queremos que a salvação fosse estendida para todo mundo. Então você vê no Antigo Testamento, Deus trabalhando com Israel, porque Deus tem uma aliança com Israel, né? Deus falou com Abraão que ia abençoar Abraão e a sua descendência. E por meio da descendência de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. O nome de Jacó foi mudado para Israel. E Israel teve 2 filhos e teve uma filha. E ali então surgiu a nação de Israel, que era o povo de Deus. E Deus era o povo de Israel. Então, por meio de Israel, Deus protegeu, Deus guiou Israel, Deus estabeleceu Israel na terra prometida. E os eventos no Antigo Testamento, quase que tudo se concentra em Israel. E Deus queria trazer uma salvação para o mundo por meio de Israel. É claro que não aconteceu desse jeito, mas a promessa de Deus vai se cumprir em Jesus, que é judeu, que é israelita. Jesus vai vir, então, para poder abençoar todas as nações, conforme Deus havia dito para Abraão. Por meio dele e da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, Jesus ali já é o precursor dessa bênção para todas as nações. Quando ele morre e diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então você vê que Jesus vem, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, na verdade, é para que o plano de salvação seja cumprido, estabelecido, para que Deus liberte o homem do pecado e traga o homem de volta para ele. Porque o homem se perdeu lá depois da queda de Adão. E os homens se perderam. E Deus lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, havia dito para Satanás que ele ia trazer um da semente da mulher que ia pisar na cabeça dele, que ia tirar a autoridade dele. Então, Deus está agora, por meio de Cristo, o Messias, o esperado de Israel. Né? Porque o Messias era esperado. Mas quando Jesus veio, né, a Bíblia diz em João 1, no Evangelho de João 1, verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. Então, a 69ª semana para em Cristo. E Deus dá a entender que Deus parou de tratar diretamente com Israel agora e vai trazer a salvação, vai tratar com toda a humanidade por meio da igreja. Vai ser estabelecida a igreja e a era da graça, o tempo da graça. Isso vai ser até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus endureceu o coração de Israel, permitiu esse endurecimento, conforme está em Romanos, no capítulo 11. Deus agora começa a enxertar na videira verdadeira os ramos que são considerados ambujeiro bravo, oliveira brava. O Senhor começa a enxertar outros povos, outras pessoas que não tinham acesso à salvação de forma clara. Então, por meio de Cristo, agora, nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, os gentios também são participantes da salvação.
Isso vai acontecer até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, quando terminar o tempo da igreja, que vai terminar, Deus vai arrebatar a igreja antes da tribulação, e depois ainda tem os rabiscos, né? Alguns que serão salvos durante a tribulação. Inclusive, Deus, durante os últimos 7 anos, né? Na última semana vai voltar a trabalhar direto com Israel para fechar a 70ª semana, a última semana. Então, no início ali vai aparecer o anticristo, ele vai firmar uma aliança com muitos, vai trazer uma falsa paz, mas no meio da semana vai quebrar a aliança, vai querer ser adorado. Israel não vai aceitar isso e vai ser perseguido pelo dragão, pelo anticristo, até terminar a última semana, os dias da última semana dos 7 anos. Então, quando Israel estiver cercado, Jerusalém estiver cercado por todas as nações, Jesus vem em glória para livrar Israel. Então eles vão reconhecer aquele que eles o transpassaram, e haverá muito pranto, choro. E Deus derramará o espírito de súplica. Então ali vai haver uma conversão de Israel. Então todo Israel será salvo. Está entendendo? Então a partir dali, da segunda vinda de Cristo, da guerra no Armagedon, o julgamento das nações, e vai entrando, quem estiver na terra ali, que sobreviver à tribulação, que não receber a marca da besta, que vai ser um pingado de gente, vão entrar para o reino milenar de Cristo. Então Israel vai ser exaltado no milênio. Está entendendo? O governo de Cristo no milênio. Eu vou falar isso no outro vídeo ainda, tá? Como que vai ser esse milênio, o reinado de Cristo e da igreja, sobre quem a igreja vai reinar, como que corpo, tudo isso a gente vai falar depois. Mas para você entender aqui agora nesse vídeo, como que funciona as 70 semanas. Tá entendendo? Então, vou mostrar agora o quadro para você entender melhor ainda. Nós podemos observar, né? Olha aqui, ó. O quadro, as 70 semanas. Nós temos aqui Neemias, no capítulo 2, no ano 445, foi dada a ordem. Então são 49, são 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas se refere a 49 anos, foi o tempo que reconstruiu a cidade, o templo. Depois passaram-se 62 semanas, 434 anos, ao todo 483 anos, veio o ungido, que foi cortado. Depois Deus abriu um intervalo entre a 69ª semana até a 70ª, onde vai vir aqui, onde está em verde aqui, ó, os últimos 7 anos, tá? Então deixa eu colocar no outro quadro melhor aqui para você entender aqui. Vamos lá aqui para você entender melhor. Então nós temos aqui, ó, qual que é o objetivo final das 70 semanas? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. Esse é o objetivo final, depois que terminar a 70ª semana. Então vamos lá. O que nós temos? Lembrar que 70 semanas são semanas de anos, né? Uma semana igual a 7 anos, então 70 semanas são 490 anos. Nós temos aqui, quando foi dada a ordem? A ordem para restaurar e reconstruir a cidade. Em Neemias, no capítulo 2, no ano 445. Reconstrução da cidade e do templo levou 7 semanas, que são 49 anos. Depois ele disse, mais 62 semanas, que são mais 434 anos, vai vir a morte, vai vir o ungido. O ungido será cortado. Então, vou mostrar para você a questão dos anos daqui a pouco, tá? Esse 49 com mais 49 anos com 434 a 483 anos vai cair ali, ó, entre o 33 e 38 depois de Cristo. Aí então há um intervalo agora entre a 69ª e a 70ª semana. É o tempo da graça, era da igreja. Lá em Daniel capítulo 9 está escrito, até o fim vai ter assolações e guerras. Assolações e guerras. É o tempo da graça. Tempo da graça.
Nós temos aí o arrebatamento da igreja, que nós já falamos nos vídeos anteriores. A igreja vai ser arrebatada. Olha aqui, ó. Israel faz aliança com o anticristo. É claro que não sabe que é o anticristo, porque ele fará aliança com muitos por uma semana, inclusive com Israel. Aí então, nós vamos entrar na última semana, olha aí, ó. Ó, última semana. Na 70ª semana. E a igreja vai para as bodas do Cordeiro, né, para o tribunal de Cristo. Mas aí, ó, ele vai quebrar a aliança na metade da semana. Vai quebrar a aliança. No final, né, ele vai perseguir Israel, Jerusalém. O dragão vai perseguir, vai cercar a cidade santa. Então Jesus vai vir. Volta de Jesus em glória, onde vai ter a guerra no Armagedon. E vai livrar Israel, conforme diz Zacarias, no capítulo 12 de Zacarias, também no capítulo 14. O Senhor vai vir pisar no Monte das Oliveiras e vai livrar o povo de Israel das nações que a cercaram. Depois, então, vai ter os 1000 anos. Então, tá vendo? Aí sim que vai acontecer aqui, ó, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir os santos dos santos. Isso aqui só vai acontecer isso depois da 70ª semana. Tá? Aí nós temos, né, o diabo é preso ali o diabo vai ser preso durante 1000 anos, depois vai ser solto novamente. Vai ter aquela guerra no Gog e Magog. Aí vem o juízo do trono branco. Né? Aí verá, então, novos céus e nova terra. Tá entendendo? É isso que vai acontecer. Se a gente olhar agora aqui, ó, também, olha aqui, nesse sentido agora, nesse outro quadro aqui, nesse outro quadro agora, ó, Daniel foi levado para a Babilônia, né? Aliás, o primeiro ataque de Nabucodonosor, de Nabucodonosor em Jerusalém no ano 606. A visão de Daniel das 70 semanas foi em torno do ano 536. Ó, passaram 70 anos entre o ano 606 e 536. Passaram 70 anos. Então Daniel vai ter a visão dos 70 semanas aqui no ano 536. Né? Passaram-se 70 anos de cativeiro. Né? Onde nós temos a história de Ezequiel e Daniel. Depois nós temos então o primeiro retorno com Zorobabel no ano 536. Depois nós temos o livro de Esdras, né? A história de Ageu, Zacarias, que ajudaram Esdras também, porque Esdras vai retornar ali, ó, em 457, o segundo retorno com Esdras. O terceiro retorno com Neemias é que a gente conta, é que começa a contar as 70 semanas aqui, ó. As 70 semanas só começa a contar aqui, ó. Tá vendo? O Daniel não estava vivo, estava morto. Nós temos então aqui, ó, Neemias e o profeta Malaquias encerrando o Antigo Testamento. Tem a história de Esther aconteceu aqui nesse período, ó, no livro de Esdras, lá entre o capítulo 6 e 7. Mas olha bem, as 70 semanas ali, ó, as 70 semanas é contada aqui a partir do ano 445. Ó. 49 semanas, mais 49 anos, né, que são 7 semanas, mais, que foi a reconstrução do templo, mais 62 semanas, tá vendo aqui? Aí tem a morte do ungido, olha lá. A morte do ungido. Então se passaram 483, que vai até o ano 38 depois de Cristo. Então nesse quadro também, deixa eu só olhar aqui, só um minutinho só, gente. Voltando aqui, gente, ó, o que eu quero explicar para você também ainda, antes da gente terminar o quadro, é o seguinte, ó. Quando você pega no ano 445 para contar 70 semanas, no caso, 7 semanas mais 62, que são 69 semanas, que corresponde a 483 anos,
Então, do ano 445, se você fizer isso, se nós fizermos assim, nós vamos chegar no ano 38 depois de Cristo. É claro que tem uma variante ali, né, uma variação entre o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo. Mas olha bem, se a gente fizer, a gente vai no ano 38 aproximadamente depois de Cristo. Aí você fala, peraí, mas Jesus morreu, o ungido foi cortado no ano 38. Então, aí o que nós temos que fazer? Ó? Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ver quantos dias que são 483 anos. Por quê? Porque o nosso calendário é de 365 dias. E o calendário dos judeus é de 360 dias. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, quantos dias tem 483 anos? Nós vamos descobrir quantos dias são. E quantos dias são 483 anos no nosso calendário? No calendário nosso, que é o gregoriano. Então quantos dias que vão dar? Vai dar um tanto de dias lá. Aí a gente vai ver quantos dias que são 483 anos no calendário judaico, no calendário dos hebreus, que é de 30 dias por mês, que é o ano de 360 dias. Então você vai ver que o calendário deles, os dias os 483 anos em dias no nosso calendário vai dar mais dias do que os dias deles, porque o ano dele tem menos dias. Então, se o nosso ano está chegando no ano 38 depois de Cristo, porque os dias nossos do ano são maiores, são mais. Então nós vamos pegar a quantidade de dias que corresponde 483 anos no nosso calendário, ver a quantidade de dias que corresponde 483 anos no calendário deles e vamos tirar, então, subtrair os dias do nosso 483 anos com os dias deles. Vamos ver a diferença que dá. Aí nós vamos subtrair essa diferença do ano 38, né? Porque o nosso calendário vai chegar no ano 38, né? Vamos subtrair, vamos transformar esses dias em anos e tirar os anos. E nós vamos ver certinho no calendário judaico aonde que chega as 69 semanas, os 483 anos, baseado no calendário deles, no calendário judaico. Tá ok? Então por isso que eu parei aquele quadro ali, porque a gente ia entrar exatamente numa conta que eu fiz lá, e se eu não explicasse agora, você não ia poder, talvez não entendesse. Agora vai ficar mais claro. Vamos dar uma olhadinha lá de novo, vamos lá. Então, voltando aqui, ó, nós temos lá o ano 606, que teve 70 anos de cativeiro, né, o Império Babilônico. Ezequiel e Daniel estiveram presentes lá. Tivemos o Império Medo-Persa depois. No ano 536, lá em cima, visão de Daniel, Daniel teve a visão das 70 semanas ali por volta do ano 536. Então, se você olhar do ano 606 ao ano 536, tem 70 anos. Lembrar que o calendário está vindo decaindo, né? Porque nós temos o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós temos ali um primeiro retorno, que foi dada a ordem por Ciro, rei da Pérsia. Isso está escrito no livro de Esdras, no capítulo 1. Tá? O primeiro retorno. Então, nós temos a história de Ageu, de Zacarias também, lá no capítulo 4 e 5 de Esdras. Nós temos então no ano 457 um segundo retorno para Jerusalém com Esdras, para restabelecer o culto. Isso também está escrito no livro de Esdras, capítulo 7 do livro de Esdras, capítulo 7 do livro de Esdras. Aí nós temos em Neemias, no capítulo 2, no ano 445, o retorno propriamente dito, o terceiro retorno com Neemias. Aqui é que foi dada a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém, né, com Neemias. Lembrar que a história de Esther também está ali, né, registrada em torno do ano 485, tá? Aí, então, a partir do ano 445, nós começamos a contar as 70 semanas. Passam 49 anos, né, no caso 7 semanas, mais 62 semanas, até a morte do ungido, que é Jesus, no nosso caso, nós sabemos. Então vai chegar no ano 38, no nosso calendário. Mas se a gente pegar, ó, são 483 anos, vai até 38, ó, até 38. Mas se nós pegarmos 483, multiplicar por 365 dias
nós temos 176.295 dias no nosso calendário. Se nós pegarmos 483 multiplicar por 360 dias, que é o calendário judaico, nós temos 173.880 dias. Então, tem que encurtar ali as 69 semanas. Se nós pegarmos, então, 176.295 menos 173.880, temos uma diferença de 2.415 dias. Se transformarmos esses 2.400 dias em anos, nós temos 6 anos, vírgula, alguma coisa a menos. Então, do ano 38 menos total, vamos cair no ano 31, 32, tá vendo? Exatamente. Conforme eu falei, tem né, aquela questão de um ano 1, do ano 1 antes de Cristo, ano 1 depois de Cristo. Então tem uma diferençazinha aí, mas ele cai exatamente, ó, quando Jesus veio, entrou em Jerusalém para ser crucificado. Bate direitinho as 70 semanas. Né? Depois nós temos, né? Olha aqui embaixo que eu coloquei ali embaixo, ó. Herodes ficou sabendo exatamente quando deveria nascer o Messias. Isso é interessante. Assim, uma coisa interessante que eu achei interessante, pelo menos, que quando os magos eles vêm para Jerusalém e procurar saber onde havia nascido o rei dos judeus, né? Isso está registrado em Mateus, no capítulo 2. Toda Jerusalém ficou perplexa e agitada. E até Herodes também, né? Que Herodes era um autoritário. Herodes não queria que ninguém pudesse sonhar em querer tirar a autoridade dele. Então Herodes ali, né, falsamente, fala para os magos que para eles descobrir onde que o menino está, que ele também queria ir adorar o menino, mas era mentira. Nós sabemos disso. E os magos vão até Belém e tal, para poder ver a questão de onde o menino tinha nascido. Mas o detalhe ali que Herodes está conversando com os magos é que Herodes, ele procura saber dos oficiais, ali, dos sacerdotes, quando exatamente que o menino, que o rei dos judeus deveria nascer. Então ele depois fala para os magos assim: quando foi que vocês viram a estrela pela primeira vez? A estrela, né, que guiou eles. Então você vê que será que Herodes, ao consultar os sacerdotes, eles não sabiam que naquela época estava para nascer o Messias? Eles já sabiam, com certeza. Porque eles tinham essa profecia de Daniel. Eles sabiam. Tanto é que depois Herodes mandou matar todos os meninos, porque os magos não voltaram para falar para Herodes. Os magos foram avisados por Deus e foram embora por um outro caminho. E Herodes se sentiu então ali enganado, mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, conforme o tempo em que os magos haviam dito para eles a respeito do primeiro momento em que viram a estrela. Então, se ele mandou matar, porque ele sabia realmente que ali naquele momento estava nascendo alguém que ia fazer frente a ele, à autoridade dele. Você está entendendo? Então, havia então entre os sacerdotes essa questão aqui da profecia de Daniel, que a gente, né, nós que estamos por fora, assim, não temos 100% dessa informação, mas você observa ali em Mateus 2, que eles sabiam que o rei haveria de nascer naquele momento, mas ele foi rejeitado pelos seus, né? Tem aquela questão também, que houve endurecimento por parte em Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Mas que eles sabiam. Tudo bem. Então você observou aqui que nós transformamos os anos, 483 anos do nosso calendário em dias. Observamos também quantos dias isso correspondia no calendário judaico. Fizemos a diferença e subtraímos. No nosso calendário, do ano 445 a.C., quando foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, ia cair, depois das 69 semanas, 483 anos, cai no ano 38. Mas no calendário judaico, cai exatamente no ano 31, 32, ali onde Jesus veio, onde o ungido foi tirado, foi cortado. Tá ok? Só que a profecia diz que ele seria cortado, depois o príncipe de um povo que haveria de vir destruiria a cidade. Então você vê que a última semana não foi exatamente depois da 69ª. Por quê? Porque depois da morte de Jesus, ainda passaram mais de 35, 37 anos para acontecer esse ponto que ele fala na profecia.
depois da morte do ungido, o príncipe que há de vir destruiria a cidade. E a cidade foi destruída no ano 70. Então você vê que tem um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Então até o fim haverá assolações. Então a 70ª semana só vai acontecer no final, quando a igreja for arrebatada, quando o tempo dos gentios terminar, quando a plenitude dos gentios tiver entrado, que vai terminar ali no arrebatamento da igreja, e ainda uns rabiscos desses gentios vão entrar também, participar da igreja durante a tribulação, aqueles que forem salvos, que ressuscitarão no final dos 7 anos e farão parte da igreja para voltar na segunda vinda, visível com Cristo, para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Tá? Então nós temos aqui, ó, conforme nós falamos, né? Vamos lá. Nós temos aí então essa data aqui, ó, essa data. 31, 32 depois de Cristo. Aí o que acontece? Depois então das 69 semanas da morte de Jesus, temos aqui o tempo da graça, a era da igreja. Tempo da graça, era da igreja. Aí depois a igreja vai ser arrebatada. Aí vai vir a última semana, ó, onde Israel faz aliança com o anticristo, sem saber, claro, o anticristo vai fazer aliança com muitos, mas na metade da semana vai quebrar a aliança. E depois, então, no final dos 7 anos, temos a volta de Cristo para livrar Israel da perseguição, livrar Jerusalém da perseguição das nações promovida pelo dragão, pelo anticristo. E depois, então, temos 1000 anos de Cristo. Aí sim vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Ok, gente? Maravilha? É isso aí, as 70 semanas de Daniel. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Dá uma olhadinha novamente, releia, tá ok? Vê de novo o vídeo com calma. Dá para entender com tranquilidade. Tá bom? Então, de forma resumida, Daniel tem a visão das 70 semanas que estão determinadas sobre Israel, para terminar, trazer justiça eterna, selar a visão, espiar os pecados. Aí eu pergunto para você, se você pegar do ano 445, lá onde foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a vinda de Cristo, em Israel, para o povo de Israel, acabou os pecados? Cessou a transgressão? Já veio a justiça eterna? Não. Então você vê que então, até a vinda de Cristo, realmente, passaram-se 69 semanas, que são 483 anos, no calendário judaico, certinho, sem problema nenhum. Mas e a última semana? Pois é, aí a própria vida nossa, na prática, na história, está mostrando que alguma coisa aconteceu. Então, é como se abrisse um parênteses. Deus parou de trabalhar diretamente com Israel, o coração deles endureceu em parte. Agora Deus está trabalhando com a igreja, por meio da igreja, alcançando todos os povos, inclusive judeus também que se convertem, fazem parte da igreja agora. Jesus veio para todos. Então, quando terminar o tempo da igreja, que é no arrebatamento e na tribulação, né, onde dá o fechamento. Aí, quando a igreja for arrebatada, Deus vai puxar a última semana, a 70ª semana, e lidar diretamente com Israel. É claro, vai lidar com todos, mas vai fechar a última semana com Israel. E quando terminar a última semana, então, Jesus vem em glória. Aí sim, vai trazer a justiça eterna para Israel, cessar a iniquidade, expiar os pecados, selar a visão, ungir o Santíssimo. Aí sim, o que foi determinado, os objetivos pelos quais o anjo trouxe a respeito do final da 70ª semana vão se cumprir em Israel. Mas hoje não se cumpriu ainda, mas vão se cumprir quando eles reconhecerem Jesus como Messias no final da última semana. Aí depois tem o milênio, né, Satanás é preso, tem o milênio, e depois tem, né, Satanás é solto, aí tem o juízo do trono branco, e depois tem, né, a ressurreição dos ímpios, e tem novos céus e nova terra. Ok, meu querido?
Deus te abençoe então, Deus te abençoe, espero ter ajudado. Depois, próximo vídeo agora, nós vamos falar sobre o livro de Mateus no capítulo 24. Nós vamos dissecar o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25, quando Jesus vai responder as 3 perguntas dos discípulos, né? Quando eles perguntam, que sinal que haverá da tua vinda, do fim dos tempos, né? Como é que vai ser isso? Como que vai ser? Então, Mateus 24, nós vamos fazer isso no próximo vídeo, e depois, o último vídeo, vamos falar sobre o livro do Apocalipse e do milênio, tá ok? Então, estamos terminando aqui o nosso 5º vídeo. Esse é o 5º vídeo, temos 4 vídeos anteriores aí, que você, se interessar, pode buscar aí. Se você gostou também, né, do nosso vídeo, dá um likezinho aí, se inscreva no nosso canal. Se não gostou também, dá um dislike aí, mas que Deus te abençoe. O importante é ficar firmes com Jesus, com Cristo, entregar a vida para Jesus, se arrepender dos pecados e santificar e buscar em Cristo uma nova vida, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, somos nova criatura. Deus te abençoe, Deus te abençoe.